Guarani foi criado na Praça Carlos Gomes, no centro da cidade, mas 15 dias depois ele já conseguiu o uso de um terreno de terra batida na confluência das ruas Salles de Oliveira com Francisco Teodoro na Vila Industrial. Ele usou aquele campo até o final de 1913, quando passou a alugar um campo que existia no bairro Guanabara, que era usado pelo Esporte Clube Comercial, um outro clube daquela época. Então, finalmente, em 1920, fecharam um acordo e compraram aquele terreno do Guanabara, na rua Barão Geraldo de Rezende, onde 3 anos depois, em 1923, foi inaugurado o estádio que muitos chamam de Pastinho, mas na época era chamado apenas de o Estádio do Guarani. O Guarani usou de 1923 a 1953 aquele campo. Com a Federação Paulista de Futebol implantando o profissionalismo no interior em 1947 e a partir de 1948 dando o direito de acesso à primeira divisão de profissionais, ao campeão da segunda divisão, o Guarani, que tinha essa pretensão, percebeu que o campo lá do Guanabara não seria suficiente e já passou a buscar uma nova área. Em 1948 foi lançada a pedra fundamental e iniciada a construção do estádio. Nesse meio tempo, o Guarani subiu para a primeira divisão no campeonato de 49. A final foi em 50 e a partir de 1950 passou a disputar o Campeonato Paulista, mas ainda no antigo estádio. O Brinco de Ouro foi finalmente inaugurado em 31 de maio de 1953. Na inauguração estavam prontas a parte onde hoje é a vitalícia, né, que é a parte coberta, e a parte do outro lado, chamada de geral, que hoje é aquela arquibancada embaixo do tobogã. Atrás dos gols foram colocadas arquibancadas de madeira, que foram retiradas do antigo estádio e levadas para o Brinco de Ouro. No dia 11 de julho de 1948, o Guarani apresentou a maquete do Brinco de Ouro. No dia seguinte, na redação do jornal Correio Popular, o jornalista João Caetano Monteiro Filho, ele aguardava uma foto da maquete para colocar numa pequena matéria que sairia no dia 13 no jornal. Quando ele viu o clichê da foto, a forma bem circular do estádio, então veio à mente dele o formato de um brinco. Naquela época era comum se chamar coisas bonitas, coisas delicadas de brinco de ouro. Isso é um brinco de ouro. Campinas era conhecida como a Princesa do Oeste. Então ele fez um trocadilho e fez a matéria Brinco de Ouro para a Princesa. A partir dali, os próprios torcedores começaram a chamar o futuro estádio de Brinco de Ouro. Quando começou a construção do estádio, o bairro era vazio. Ao lado do Guarani não tinha nada, só tinha algumas ruas loteadas. A parte de trás do estádio era fazenda. Né? O bairro foi depois implantado na década de 60, aquele bairro atrás do estádio. A área do Proença é uma área inicial de Campinas. Na primeira fazenda que existiu lá, foi o primeiro pouso de bandeirantes na cidade. Onde está o estádio, ficou uma área bem grande, vazia, né? E uma área até com uma certa dificuldade por urbanização, que depois foi adquirida pelo Guarani. O clube fez uma campanha para comprar a área para construir o estádio. E com isso surgiu mais ou menos o estádio, mais ou menos ao mesmo tempo do bairro. O bairro foi a partir da década de 30, 36, 38. Na época foi considerado um dos estádios mais bonitos do Brasil, com as suas características modernistas. Só que com o passar dos anos o estádio foi perdendo característica, foi sendo mudado muita coisa, né? E não foi sendo mantida aquela mesma linguagem. Comecei a trabalhar devagarzinho, sozinho, cuidando de um troféu, separando, limpando, jogando fora coisas de lixo praticamente estavam aqui, caixas velhas, que às vezes não continham nada, mas estavam jogadas aqui dentro. E devagarzinho foi tomando uma proporção
muito interessante. Então o memorial ergueu a moral do torcedor e poder mostrar para o concorrente, vamos dizer assim, para a nossa vizinha, que nós temos troféu. Veja aqui, olha, eu tenho uma foto com o meu troféu. Eu acho um pouco difícil falar de que momento que eu participei do Brinco, quando eu comecei a vir para o Brinco, né? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que falam, eu lembro do meu primeiro jogo foi um Guarani, não sei quem, que jogou, que jogo bonito, e a partir disso eu virei bugrino. Na verdade, para mim, está muito mais enraizado até no meu gene, né? Meu avô era sócio do Guarani já há muitos anos, meus pais, e o primeiro registro que eu tenho aqui dentro do Brinco de Ouro, eu tinha menos de um ano. Desde a inauguração do Brinco, acho que foi em 51, mas aqui eu venho sempre. A emoção é diferente, né? Aqui a gente bagunça um pouquinho, grita, fala, e em casa tem só que ficar vendo lá na televisão, né? O Pastinho era um campinho humilde, né? Pequeno, o máximo que cabia lá era 5.000 pessoas. Então, quando veio para cá, pra gente, parece que a gente, né, cresceu demais, né? Comecei aqui em 67. Aqui, foi um dia que jogou Guarani e Confiança, no sábado. E no domingo jogou Corinthians e Flamengo. Eu ganhei quase R$1.000. É mesmo? Quase R$1.000. Tem uma parte da minha vida, acho que está aqui. A maioria dos jogos eu fico aqui. Eu prefiro mais aqui. E lá em cima, fica longe, o jogador parece que é bem menor. Lá em cima. Porque quando faz gol, lá em cima ele treme. Lá em cima treme. Você já foi lá em cima? Treme. Adrenalina vai vir. 33 anos. Só de Guarani? Só de Guarani. Cheguei aqui, tem um trabalho na cozinha, aí eu pedi para ele falar para mim o serviço, aí ele falou, aí eu vim aqui, fiz a ficha, aí esperei 3 meses, mandaram me chamar, eu vim, estou até hoje aqui. Eu sempre fiquei nas sociais, meu pai era sócio e eu ficava ali. Né? Então era uma emoção muito grande. Às vezes por farra, com grupos da minha vizinhança ali na Rua General Câmara, no centro de Campinas, a gente ficava na antiga arquibancada, antes da existência do tobogã. Eu vivia ali muitas tardes de domingo. Né? Tinha um placarzão lá no fundo, a gente sentava na marquise, era muito legal. Partiu Fumagalli, pé direito, lançou na área, toque de cabeça, é gol! Essa cabine onde nós estamos, neste momento, é o local onde eu frequento desde 1984. Cheguei aqui em 84, junho de 84, em Campinas, e desde então eu venho narrando os jogos, os principais jogos dos times de Campinas. Aqui nessa cabine, eu narrei os principais jogos, decisões, jogos importantes e derbys do Guarani desde 84 até hoje. O Brinco me deu a oportunidade de ser conhecido, porque aqui eu narrei partidas muito interessantes do Guarani, partidas que a gente pode dizer partidas históricas, e além do que o título de 78, que foi conquistado pelo Guarani no Brinco de Ouro, embora eu não estivesse narrando pelo rádio de Campinas, mas eu estava trabalhando por uma rádio da Bahia, naquele jogo específico, para a Rádio Sociedade da Bahia, mas eu narrei aqui partidas fantásticas. A própria partida da seleção brasileira com a Bulgária foi muito bacana, porque raros estádios de estados do interior receberam a seleção brasileira. E aquele jogo especial foi muito marcante, né? A gente via torcidas de várias cidades, de vários clubes do interior ou da capital, todas misturadas ali, torcendo para a seleção. Bom, eu cheguei aqui em Campinas, né? Aqui no estado, no Brinco de Ouro, em 1976. Na verdade, dia 6 de janeiro, né, de 1976, onde eu vim me apresentar para fazer um teste, né, fazer uma avaliação. Eu cheguei aqui em 1976, janeiro de 76, fui negociado com o Avaí de Florianópolis e a minha moradia era aqui embaixo dessa
vitalícia. Não só minha, como de todos os jogadores solteiros na época, né? Então, essa era a nossa moradia. De vez em quando dava uns pingos d'água na nossa cabeça quando chovia e tal, mas a gente era feliz. Para mim, particularmente, o Guarani, o Brinco de Ouro representa a minha casa, né? Porque eu morei lá durante 8 anos, né? Debaixo da arquibancada, porque eu morei na divisão de base, né? Porque era com mais de 60 meninos. Meninos não, né? Porque era juvenil A, B e C. Então tinha jogar. Eu era o mais novo de todos. A camisa do Guarani já são 248 jogos, né? Aqui dentro, acho que foi mais ou menos a metade, uma grande parte aqui dentro, a grande parte dos gols foram aqui dentro. É minha segunda casa. Que era dormir embaixo de arquibancada, que era o nosso alojamento. Um alojamento onde tinha 25 beliches para um lado e 25 para o outro. Então era quase 100, né, 100 garotos, aí, 100 meninos, enfim. E a gente, né, vendo toda a estrutura. Realmente foi uma diferença muito grande, né? Porque onde eu jogava era um estádio bem acanhado, que era o Adolfo Konder, do Avaí Futebol Clube. Um estádio hoje que nem existe mais, hoje existe sim um grande shopping, o Shopping Beira-Mar, né? Foi feito lá uma negociação com empresários e hoje o Avaí tem um belo estádio que é a Ressacada. Então, quando eu cheguei aqui em 76 e que subi realmente nesse estádio aqui, foi algo emocionante, foi de arrepiar, porque um estádio completamente diferente daquele que eu atuava, né? Então foi muito emocionante estar participando de jogos aqui no Brinco de Ouro. Já se sentia a necessidade de ampliar o estádio antes, tanto que existia um placar, não sei se vocês já viram foto, atrás da geral, era uma espécie de edifício, que era o placar do estádio ali. Esse placar foi demolido em 1978, antes da final. Aí na final tiveram que pôr um placar improvisado na cabeceira, onde hoje fica o placar, né? Porque o placar original do estádio já tinha sido demolido, porque o terreno ali atrás já estava sendo preparado para a construção do tobogã. Aí então a construção foi iniciada em 78 e ele foi totalmente liberado a torcida em maio de 1980. Porque esse tobogã é uma cria minha, né? Todo mundo fala em tobogã, mas pouca gente sabe que quem denominou essa dependência como tobogã fui eu. E eu vou contar a curiosidade. Na época, o arquiteto que idealizou um novo anel para o estádio Brinco de Ouro, José Vitorino dos Santos, o Zezo, vice-presidente executivo do Guarani, ele quis denominar essa área do tobogã como anel superior. Eu achava praticamente impraticável que o Guarani tivesse toda uma área superior. Entendia que era utopia. E na época ele dizia assim, não é utopia, nós vamos fazer aos poucos, o Guarani vai crescer, a grandiosidade do Guarani exige de que a gente seja ousado. Falei, não vai sair disso. Isso aqui assemelha muito ao tobogã lá do Pacaembu, onde eu já estive lá, e se assemelha por quê? Por causa do perigo. Então eu achei que havia essa semelhança e eu quis incrementar o bordão de tobogã. E o detalhe do Brinco de Ouro, que no meu caso específico, para outros narradores também, mas no meu caso eu criei um bordão que eu sempre utilizava quando os jogos eram realizados aqui no Brinco, na hora dos gols, né? Na hora dos gols do Guarani. Todos os gols do Guarani, quando você tinha assim um pouco mais de presença de público e o tobogã estava liberado, na hora do gol o tobogã tremia, balançava, trepidava. Isso inclusive assustou muitos cronistas, né? Mas muitos, né? Porque quando o Guarani fazia gol, aquilo balançava muito a cabine, balançava porque a cabine ela é pendurada, né, no tobogã. E eu então já havia criado o slogan, quando saiu o gol, eu descrevi o gol e eu falava: balança tobogã, eu morro de medo, mas eu gosto. O Guarani, que é o único campeão de uma cidade do interior, ele teria então um estádio
que seria o único de uma cidade do interior com uma estrela de campeão. E bem no centro do tobogã, voltado para o céu, existe uma estrela dourada, que pode ser vista aí por quem passa numa viagem aérea ali, um drone, ou mesmo o Google. A gente espera que brevemente coloque essa imagem como uma estrela sobre o tobogã. Estava vendo um vídeo no YouTube no jogo contra o Palmeiras, o tobogã estava lotado, a torcida estendeu uma puta de uma faixa e eu comecei a bater aquele... relembrar esses momentos, né, com o brinco lotado, casa cheia, momento de decisão. Geral que era bem aqui no fundo, né, bem embaixo aí do tobogã. E é onde a gente, que a torcida que estava mais ligada, é claro que tinha nos fundos também, tinha dos convidados, tinha do adversário, mas assim, para nós aqui embaixo aqui, né, do tobogã era geralzona. Então, onde que a gente gostava, às vezes, de fazer o gol e ir para o primeiro, assim, né, a vontade, vontade de vibrar junto com os caras e mais próximo, a gente ia até encostar ali praticamente nessa geral. Tocada a bola fica para a Neneca, que domina dentro da sua grande área. Neneca levanta forte a bola para o campo de ataque. Ela caiu para Bozó, Bozó desceu, investiu. Beto Fuscão na marcação, fintou, bateu para o gol, defendeu o goleiro, voltou, Careca, e agora bateu, gol! Eu tive essa felicidade de fazer esse gol, né, esse ano espetacular em 78 para o Guarani. E no brinco, no caso, nós todos já estávamos com uma segurança muito grande de ser o nosso título. Então todos estavam muito otimistas, era uma época que se poderia trazer bandeira no estádio, então tinha muita bandeira, tinha muito papel picado, talco, né, que você jogava o talco para cima. E a comemoração, né, as grandes comemorações do futebol sempre foram no Largo do Rosário, no centro de Campinas, com as carreatas. Então isso foi realmente muito marcante. Tem uns que dá Ponte Preta que falam assim, mas outros não falam nada, né? Porque ela também nunca foi campeão nada, então eles não falam. Eles ficam quietos. Nem todos da Ponte falam mal. Tem uns que falam, mas tem uns que não falam. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. A dívida trabalhista do Guarani, ela foi gerada no decorrer dos anos. Eu estimo que aproximadamente em 10 anos para chegar no montante que ela chegou. Na época que eu assumi os processos, que eu conduzi esse processo, que era uma ação coletiva, que era uma ação que envolvia todos os processos mais antigos do Guarani, acredito que a dívida deles superava 100 milhões. E eu acabei assumindo esse processo num momento de muita comoção dos trabalhadores, porque o leilão, o Brinco de Ouro, ele acabara de ser vendido na justiça comum. E fizemos audiências, conversamos com os credores e chegou-se à conclusão de que o estádio deveria ser vendido o mais rápido possível. Fizemos tudo muito rápido, foi uma audiência em fevereiro de 2015 e o leilão aconteceu em março. E ele foi vendido por um valor, ele estava avaliado por alguns valores no processo e só teve algumas propostas muito ruins, porque o Brinco de Ouro ele é composto de várias matrículas, ele não é uma matrícula só. O que é matrícula? É uma identificação do terreno, são vários pedacinhos que compõem o Brinco de Ouro, várias matrículas que compõem. O mais era essa dificuldade. Algumas matrículas eram doação da prefeitura, a prefeitura não queria abrir mão, então tinha uma série de dificuldades que para vender parte de matrícula também não era possível, porque como é que você vai vender, como é que é fazer vender parte de matrícula? Eu não tenho ideia hoje de quanto que é essa dívida, porque muitos trabalhadores, jogadores, técnicos deram descontos. Porque é algo impressionante como as pessoas amam esse time. Mas a
A situação na justiça, ela está, de certa forma, administrada. Não foi a melhor solução que todos desejavam, mas aqui a gente trabalha muito com a solução que é possível. Foi resolvido e o time, né, continuou jogando, continuou vendo uma possibilidade. Eu sei que o dia que o Brinco de Ouro, quem comprou, não pretende que aquilo funcione como um estádio, provavelmente qualquer interessado que veio até aqui para adquirir o Brinco queria derrubar mesmo para fazer um empreendimento. É bastante interessante os projetos todos que tem, mas o Brinco provavelmente vem abaixo, mas não o time. O Brinco foi negociado, ele já não pertence mais. Ele ainda pertence de fato ao Guarani, ainda de direito, mas está em vias de não pertencer mais, em razão de toda aquela movimentação envolvendo leilão e tal. Não, ter o Brinco de Ouro é ter o Guarani. Não ter o Brinco de Ouro é não ter o Guarani. Entendeu? Não, não creio não, não creio. Não creio que perca isso não. Porque eu penso da seguinte forma, se é para o clube ter uma vida melhor, eu acho isso favorável, não vejo nada demais. Porque não tem como apagar da história esse espaço aqui. Mesmo que isso venha acontecer futuramente, quando qualquer pessoa estiver passando lá fora, lá na Avenida Princesa do Oeste, ou subindo aqui a Imperatriz, ele vai falar para os seus filhos, vai falar para os seus netos, ou vai se lembrar, olha, aqui era o estádio do Guarani, onde o Guarani foi campeão brasileiro em 1978. Olha, o Brinco, ele é mágico. Quando esse estádio está lotado, eu me lembro de uma partida aqui contra o Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tinha mais de 30 mil torcedores aqui nesse estádio. O tobogã estava lotado, completamente tomado. Tem uma acústica muito bacana aqui para a gente que trabalha em rádio, esse alarido, o grito da torcida, isso aí dá uma roupagem, um pano de fundo muito bacana assim, para as transmissões, né? Eu acho que o Brinco de Ouro é um dos estádios mágicos que nós temos no futebol brasileiro, porque é um estádio que é gostoso de você estar, é gostoso, ainda mais quando você tem uma partida que é difícil, uma partida que é complicada, ou contra um time grande, entendeu? Então o Brinco de Ouro se torna o seu 13º jogador. O 12º é torcedor, o 13º é o seu estádio. Morei aqui muito contente, muito bom para mim, aqui foi muito bom. Então eu não posso falar mal daqui, tem que falar bem. Onde eu for tem que falar bem do eu. Agora os outros eu não tenho nada com a vida dos outros. Para mim é muito bom aqui. E saio de casa, venho contente de trabalhar aqui. Eu acho assim, a partir do momento que ocorrer uma demolição do estádio, a transformação dele em qualquer empreendimento que seja, eu acho que a minha história com o Guarani se encerra, né? A partir dali surge um novo clube, uma nova arena, um novo espaço que não tem os mesmos sentimentos e laços atávicos que eu sou, assim, uma pessoa vinculada. Eu venho ao Brinco, eu me sento aqui, toco o hino do Guarani e eu preciso ir embora, porque é aquela coisa, parece que todos os meus familiares estão no entorno ali, parece que eles estão sentados. Parece que eu estou ouvindo meu tio, meu pai conversarem, fazer bolinho de linha, sabe bolo de linha, né? 7 números, 5 números, aquele que acerta, ganha, tal, né? Era uma espécie de jogo de bicho do futebol da época, tal. Então essas sensações, elas só se dão dentro do Brinco de Ouro. Para definir o Brinco de Ouro numa única palavra, fantástico. Realmente era a segunda casa aqui e a gente, não só eu, mas né, meus familiares agradecem pelo carinho, né, e volto a dizer, pela paciência, que a gente era muito moleque. Casa da gente é casa da gente, mas não estando em casa, eu não vou em lugar nenhum, não sei vir aqui. Aqui para mim eu estou na segunda casa. O Brinco de Ouro, em uma palavra,
Para mim é mãe. Porque assim, porque mãe é o maior amor que existe, como Maria para Jesus. Nenhum amor é mais forte do que de mãe. Mãe é mãe. Eu falei com a minha prima esses dias que aqui a gente gosta mais do que a casa. Eu trabalhei em São Paulo, mas não é igual. Não é igual. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Brinco de ouro, a nossa taba, construído com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.